Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 11 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje a gente vai trabalhar com a parte 3 das reações químicas. Vamos ver nessa parte os tipos de substâncias, ácidos, bases, sais e óxidos. Mais especificamente, nós vamos diferenciar substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, vamos identificar os tipos de substâncias, ácidos, bases, sais e óxidos, e nós vamos interpretar a escala de pH. Antes da gente começar com esses assuntos sobre a classificação das substâncias, eu preciso que vocês tenham em mãos um caderno para anotações e um penal. Muitas das palavras que nós vamos expressar aqui, que nós vamos trabalhar aqui hoje, não são palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Então vocês devem anotar o significado das palavras para depois, quando vocês forem revisar o conteúdo, estudar para uma avaliação ou para os exercícios, vocês vão ter esse conteúdo de fácil acesso. Beleza? Vamos começar então. Classificação das substâncias. É possível classificar as substâncias de acordo com o seu comportamento químico, como elas se transformam ou como elas são compostas. Quais as características que elas vão assumir quando elas sofrem de calor, quando elas são colocadas em água, quais a composição delas, se elas são compostas por minerais, se elas são compostas por matéria orgânica, que seria o carbono no caso. Dependendo da substância que compõe ela, elas fazem parte de uma classificação diferente. Há menos de 2 séculos, as substâncias eram classificadas como orgânicas e inorgânicas. Apenas isso. Compostos minerais são conhecidos como inorgânicos. Já as substâncias de origem animal, vegetal e seus derivados são conhecidos como substâncias orgânicas. Era apenas essa classificação que tinha. Então, se derivava de um animal, de um vegetal, era conhecido como orgânico. Se a substância em questão poderia ser encontrada no organismo de uma planta, substância orgânica. Se ela não pudesse ser encontrada no organismo de uma planta ou de um animal, ela era classificada como inorgânica, certo? Orgânico vem de ser vivo, era com essa ideia que eles classificavam. Já inorgânico, sem a ação de um ser vivo, sem a presença de um ser vivo. Então, minerais que a gente encontra na natureza, como o ouro, por exemplo, classificado como uma substância inorgânica. Claro que atualmente sabe-se que muitas substâncias classificadas como orgânicas podem apresentar comportamento químico semelhante ao de inorgânicas. E que diversos elementos químicos podem ser encontrados tanto nas substâncias orgânicas quanto nas substâncias inorgânicas. Então, lá no início, foi classificado como orgânico e inorgânico. Hoje em dia, essa classificação se mantém parecida, mas sabe-se que algumas substâncias orgânicas apresentam características inorgânicas, então ela ficou conhecida como uma classificação geral das substâncias. Você pode classificar como orgânica e inorgânica, tanto que no ensino médio vocês vão ter essas duas matérias separadas, vocês vão ter química no ensino médio, parte das ciências vai se dividir em biologia, química e física. E a parte da química ainda vai se dividir em substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. As reações químicas que vão acontecer, as interações químicas que vão acontecer entre as substâncias orgânicas e inorgânicas, entre elas mesmas, inorgânicas e inorgânicas, vão ser diferentes. Então isso é que vai ser estudado com grande profundidade no ensino médio, beleza? Existem outras classificações das substâncias, como o comportamento delas na presença de água, que são consideradas como ácidos, bases, sais e óxidos. Então as substâncias, elas além de orgânicas e inorgânicas, elas podem ser classificadas ainda como ácidos, bases, sais e óxidos. E é isso que a gente vai abordar na aula de hoje. Os ácidos. O que são ácidos? Ácidos são substâncias que, quando dissolvidas em água, sofrem ionização, ou seja, liberam íons hidrogênio. Aqui a gente tem um exemplo. Cloreto de hidrogênio, na presença de água,
sofre uma dissociação em íons hidrogênio e íons cloreto. Lembram? Na aula passada a gente estudou essa parte. Essa é uma reação química que aconteceu. Colocamos o cloreto de hidrogênio, que é o nosso reagente, em meio aquoso, na água, dissolvido no H2O ali, e ele sofreu uma dissociação. Foi quebrado em duas moléculas diferentes, duas substâncias diferentes. O íon hidrogênio, não são moléculas, são substâncias, porque aqui é apenas um átomo. Íon hidrogênio e o íon cloreto, certo? O que aconteceu? Isso é interessante a gente marcar. Ácidos, então vamos marcar lá, no caderno de vocês que eu pedi para vocês tomarem notas. Ácidos são substâncias que, quando dissolvidas em água, ácidos em água, sofrem ionização, liberando íons hidrogênio. Liberam hidrogênio, H+. Lembram que a gente falou, quando tem um maisinho do lado de um átomo, significa que ele perdeu um elétron. Esse hidrogênio aqui perdeu um elétron. Eu não preciso escrever que o nome dele é íon hidrogênio. Vocês já sabem. Tem um maisinho do lado ou tem um menos do lado, significa que ele perdeu elétrons ou que ele ganhou elétrons. Perdeu ou ganhou elétron, torna-se um íon, certo? Isso vocês têm nas anotações das aulas anteriores. Próximo lá. Os íons hidrogênio produzidos pela ionização dos ácidos em água são responsáveis pela acidez da solução, por isso o nome ácido. Quanto maior for a quantidade de íons hidrogênio produzida na ionização, maior será a acidez do meio. Então, se eu jogar uma substância em água e ela liberar muitos íons hidrogênios, ela vai reagir com a água. Liberando esses íons de hidrogênio, a quantidade de íons de hidrogênio que ela libera representa a quantidade de acidez. Se ela liberar uma grande quantidade de íons de hidrogênio, ela vai ser uma substância muito ácida. Se ela liberar um pouquinho de íons de hidrogênio, ela vai ser uma substância pouco ácida, certo? Existem muitas substâncias de caráter ácido no nosso dia a dia, como ácido cítrico, ácido acético, ácido málico, ácido láctico, entre muitos outros. O ácido cítrico é um ácido que a gente encontra nas frutas cítricas. Frutas cítricas, limão, laranja. O ácido acético é uma substância que a gente vai encontrar no vinagre. O vinagre, ele tem uma característica de ser ácido. Ácido málico encontramos nas maçãs e o ácido lático é encontrado no leite. Beleza? O leite por si só é ácido? Não é isso que significa. Significa que dentro dele ele tem essa substância, o ácido lático, que tem uma formulação química, uma fórmula química, e esse conjunto de átomos que forma essa substância, o ácido lático, ele sim é ácido, certo? As bases. As bases são substâncias que, ao serem dissolvidas em água, liberam hidroxila, OH-. Dois exemplos. O NaOH vai liberar em água sódio e vai liberar a hidroxila, certo? Essa segunda substância, Ca, cálcio, OH2 e 2OH, em água vai liberar cálcio positivo e vai liberar 2 hidroxilas negativo. O enunciado da questão é o que vale para nós. As equações também futuramente serão interessantes, mas o enunciado da questão é o que interessa nesse momento. Nós temos então aqui as bases, anota lá no caderno. As bases, ao serem dissolvidas em água, liberam, então, bases em água, vão liberar íons hidroxila. OH negativo.
íon novamente por conta do negativo que nós temos ali, certo? Liberam em água íons hidroxila. Liberou hidroxila no segundo exemplo e liberou hidroxila no primeiro exemplo também. As soluções aquosas são chamadas de soluções básicas ou alcalinas. Então, as bases elas vão formar soluções aquosas chamadas de soluções básicas ou soluções alcalinas. Se eu pego uma base, o bicarbonato de sódio, jogo ela na água, eu vou formar uma solução aquosa. Essa solução aquosa vai ser chamada de solução básica ou alcalina. Quanto maior a quantidade de hidroxila produzida, maior será a alcalinidade do meio, ou a basicidade do meio. Mas alcalinidade fica mais bonito de se chamar, né? O mesmo esquema do ácido. Quanto maior a quantidade de hidroxila, maior a basicidade do meio. Então, se eu jogo uma substância na água, essa substância libera uma grande quantidade de hidroxila, OH negativo, eu vou ter uma substância muito básica. Se essa substância libera uma pequena quantidade de hidroxila, ela vai ser pouco básica, certo? Substâncias de caráter básicos estão presentes no nosso dia a dia, por exemplo, em medicamentos e produtos de limpeza. Nos medicamentos, os antiácidos e nos produtos de limpeza, a soda cáustica, por exemplo. Pensem num antiácido. Para que se toma um antiácido? Antiácido é para quando você tem um refluxo, uma azia, algum problema de má digestão. O que nós temos dentro do nosso estômago? No nosso estômago nós temos a produção e a liberação de uma grande quantidade de ácido clorídrico. É um ácido extremamente forte, muito poderoso, que faz a dissolução dos alimentos que nós ingerimos, junto com outras substâncias, com outras enzimas, mas ele ajuda na quebra dessas moléculas, dessas substâncias que nós estamos ingerindo. Quando você toma um antiácido, é porque a quantidade de ácido ou não está bem protegida no teu estômago e está saindo para o esôfago, retornando na tua alimentação. E o antiácido ele vai servir para amenizar aquela acidez. Então é uma basicidade, é oposta da acidez. Quanto mais alcalino, menos ácido vai ser, quanto mais ácido, menos alcalino. Eles são substâncias opostas. Então o antiácido serve para amenizar a acidez. E é através de substâncias alcalinas, substâncias básicas que a gente vai ingerir e diminuir a acidez. Os sais. O que são os sais? Sais são compostos iônicos, resultados da reação de um ácido com uma base. Reação conhecida como neutralização. Se você tem duas substâncias e você une elas, um ácido e uma base, elas vão se neutralizar e vão produzir água, certo? Então é uma neutralização que vai acontecer. No caderno de novo, o que são? Sais. Sais são compostos iônicos, lembrando que compostos iônicos ou eles vão ser positivos ou eles vão ser ligações iônicas acontecendo entre eles, um vai doar e o outro vai receber elétrons. No caso, o hidrogênio vai estar doando os seus elétrons para o cloro, enfim, vai acontecer essa doação de elétrons, compostos iônicos, que resultam numa reação liberando um ácido e uma base. Sais reagem e liberam água do seu resultado. Se neutralizam. Essa neutralização quer dizer que a substância resultante não vai ser nenhum sal e não vai ser nenhum ácido e nenhuma base. Ela vai ser um sal.
Os sais podem ser classificados em 3 grupos dependendo da sua dissociação em água, de caráter neutro, caráter básico e de caráter ácido. Sais de caráter neutro, em água eles vão apresentar íons hidroxila ou íons hidrogênio. Sais de caráter básico, em água, aumentam a quantidade de íons hidroxila. E sais de caráter ácido, em água, aumentam a quantidade de íons hidrogênio. Quando esses sais são colocados em água, vai acontecer as reações químicas e a quantidade de íons hidroxila aumentar, quer dizer que ele vai ter um caráter básico, porque aumentou a quantidade de hidroxila que está relacionada com a basicidade, lá, com a alcalinidade. Se ele for colocado em água e acabar aumentando, acontecer a reação química com a água lá, acabar aumentando a quantidade de íons positivo, hidrogênio positivo, vai ser considerado como um ácido, porque o hidrogênio positivo está relacionado com a acidez das substâncias. Os óxidos são substâncias que apresentam em sua composição o elemento químico oxigênio e outro elemento químico qualquer, com exceção do flúor, mas podendo ser substâncias iônicas ou moleculares. Alguns exemplos de óxidos são a água, o hidrogênio e o gás carbônico. Então, um óxido precisa necessariamente ter um oxigênio e um outro átomo ligado a ele. No caso do gás carbônico, CO2, carbono ligado a oxigênio. No caso da água, hidrogênio ligado a oxigênio. Então, essa é a nossa quarta característica de uma substância. Ela pode ser um óxido. Óxidos são substâncias que apresentam em sua composição elemento químico oxigênio. Então, óxidos apresentam oxigênio e um outro elemento químico qualquer. Certo? Dá um pause no vídeo agora, copia essa partezinha aqui, ela é muito interessante, muito importante, futuramente a gente vai acabar utilizando ela. Um resuminho sobre o que são cada uma dessas substâncias, tranquilo? Ácidos, bases, sais e óxidos. Legal. Indicadores ácidos básicos. Eu não preciso saber qual a composição de uma substância para saber se ela é ácida ou se ela é básica. Se eu souber, melhor. Vai ficar mais fácil de eu identificar qual a característica dela por ser ácida ou qual a característica dela por ser básica. Quais as substâncias que elas vão apresentar. Mas existe um meio da gente identificar se a substância é ácida ou é básica. Algumas substâncias podem ser utilizadas para indicar a acidez ou basicidade de outras substâncias, ou até mesmo a sua neutralidade. Quando entra em contato com uma amostra, ocorre a alteração da sua coloração. O caráter ácido básico das soluções aquosas pode ser determinado através de uma escala de pH, potencial hidrogênio iônico, que varia de 0 a 14. Então nós temos uma chamada escala de pH. Essa é a escala de pH. Ela varia do número 0, muito ácido, até o número 14, muito básico. Eles são opostos. Uma substância não pode ser ácida e básica ao mesmo tempo. Ela ou é ácida, ou ela é básica, ou ela pode ser neutra. Como é parecido com a água que nós tomamos. Nossa água mineral do dia a dia ali, ela é um pouquinho mais básica, mineral, e a água que nós tomamos da torneira, ela se torna um pouquinho ácida, mas as estações de tratamento de água, elas tentam sempre manter a água neutra, no 7, com pH no 7. Quais são essas substâncias? Tem umas fitinhas, chamadas de fitinhas de tornassol, elas colocadas em uma substância, elas vão variar a sua coloração, dizendo se essa substância que
foram colocadas, vai ser básica ou vai ser ácida. Dependendo dessa coloração que ela ficar, se ela ficar bem vermelhona, ela vai indicar que é uma substância ácida, muito ácida. Se ela ficar amarelinha ali, quase sem cor, pro verde, uma substância neutra. E se ela ficar roxa ou muito azulada, ela vai ser uma substância básica. A escala de pH ela baseia-se no cálculo de concentração de íons hidroxila, hidrogênio positivo. Quanto maior a acidez, menor o valor do seu pH. Então, se não apresentar nenhum hidrogênio negativo, ela vai ser uma substância básica, certo? Por hoje seria isso. A nossa aula é um pouquinho mais curta, mas esse conteúdo é muito importante para vocês terem em mente sempre essa classificação das substâncias, estudar bastante, ver como que elas são ácidos, bases, sais ou óxidos. Procurem mais algumas reações químicas entre essas substâncias e também a classificação delas entre inorgânicas e substâncias orgânicas. A escala de pH, vamos utilizar ela mais para frente. Tem alguns experimentos para se realizar com elas. A gente vai trazer vídeos também aqui sobre esses experimentos. E vocês podem procurar com o professor de vocês de sala também para realizar esses experimentos. São bem legais. Não precisamos do papel torna-sol. A gente vai utilizar daí um repolho roxo, mas futuramente a gente conversa sobre esse assunto. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, retorna o vídeo, assista novamente e eu tenho certeza que vai sanar as suas dúvidas aí. Tenham tudo anotado no caderno, porque os exercícios são relacionados com esse assunto, então vai ser bem fácil se vocês tiverem esse conteúdo anotado. Beleza? Bons estudos!